Uma boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Mardoqueu. E para quem me conhece, meu nome é Mardoqueu. Eu queria ler duas passagens e entregar para aqueles que estão aqui ouvindo algo que o Senhor me deu, e como o Senhor me deu. A primeira passagem seria em Atos capítulo 1, no versículo 9 até o versículo 11. Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Aqui está falando do Senhor Jesus quando ele já tinha ressuscitado, se apresentou para os apóstolos e outras testemunhas e subiu de novo para o céu. A outra passagem que eu vou ler é em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 3. João capítulo 4, versículo 3. Fala de uma mulher samaritana. Samaria era uma região. João capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, um poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e que não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse:
Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens da cidade: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eu acho a Bíblia um livro muito interessante de se ler, não só porque a gente testifica nela que ela é a palavra de Deus, mas porque quem gosta de série, como Game of Thrones, Vikings e todas essas coisas, a gente encontra nela histórias nesse estilo. Nela tem histórias de todos os tipos que a gente pode imaginar. Pais matando filhos, filhos contra pais, mães contra filhos, camponesas sendo consideradas grandes vencedoras porque mataram o grande campeão da outra tribo, guerras entre tribos, guerras entre pessoas para conquistar tronos. A gente encontra nas escrituras todos esses tipos de histórias. Essa mulher samaritana, a gente vê na passagem que Samaria era um lugar que, não só Samaria, mas os samaritanos que viviam naquela localidade, eles eram rejeitados pelos judeus. E era uma região que ficava no meio de Israel, uma cidade que ficava no meio de Israel. E eu fui pesquisar o porquê que Samaria e os samaritanos eram tão rejeitados no meio de Israel. E aí eu comecei a ter que voltar muitos anos na história, desde antes do Senhor ter vindo, quase 1000 anos na história. E aí a gente vai para a época do rei Davi. Logo que o rei Davi assumiu o trono, houve uma ruptura entre as 12 tribos de Israel. E o rei Davi, ungido por Deus, com o tempo conseguiu reunir novamente as 12 tribos. As 12 tribos tinham se separado entre 10 no norte e 2 ao sul, que seriam as tribos do sul, seriam Judá e Benjamim, e o restante ficou para a tribo do norte, que seria considerado como a Israel. Nesse meio tempo, em que Davi assumiu o trono, ele teve diversos filhos, e um dos desejos dele era construir um templo para a adoração ao Senhor. O Senhor, por ele ser um rei que, por muitas batalhas, derramava muito sangue, como a gente sabe que era um reinado onde tem que se conquistar muito território, o Senhor não permitiu que ele construísse um templo para adoração para ele, porque havia muito sangue nas mãos dele. Mas prometeu para ele que através do filho dele, que ia ser o próximo rei, Deus ia permitir que esse templo fosse construído para adoração a Deus. Então nós vamos para Salomão, que muitos conhecem esse nome como sendo historicamente um dos reis conhecidos e sábios e mais ricos, e que a sabedoria de Salomão é falada até hoje na história. Salomão, então, pediu para o Senhor sabedoria, e com a sua sabedoria ele começou a unir e fazer tratados de paz com todos os povos que antigamente eram inimigos de Israel. E o Senhor permitiu que ele construísse o templo para adoração a ele. Deus permitiu. Quando Salomão terminou de construir esse templo, diz nas Escrituras que o Senhor desceu como uma coluna de fogo e que a sua glória encheu o templo, de maneira que nem os sacerdotes conseguiam entrar, de tão denso que era a presença de Deus naquele lugar. E isso demonstrava a aprovação de Deus daquele lugar para a adoração presencial a Ele.
os anos foram se passando. Salomão, então, falece e o seu filho Roboão assume o trono. E para que as 10 tribos que anteriormente estavam unidas reconhecessem Roboão como seu rei, as 10 tribos que tinham se separado, eles pedem para que o tributo que eles pagavam fosse tirado de cima deles, fosse diminuído. E o Roboão não quis fazer isso, além, ele quis tributar mais, pesar mais a mão neles. Como a gente sabe que os governadores são. Eles gostam de botar mais tributo, não tirar. Roboão quis fazer isso com aquele povo, com aquela parte daquele povo. Então o povo não aceitou que aquele rei, com aquela mão pesada, governasse sobre eles e novamente se dividiu entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Quem as 10 tribos do norte se nomeou para ser rei é Jeroboão, que era uma outra pessoa que era do reino de Salomão, mas que tinha saído do reinado de Salomão porque não tinha gostado de como Salomão estava fazendo as coisas. Esse rei, então, do norte, decide para que o povo não fosse adorar em Jerusalém, que era o lugar onde tinha o templo, que Deus tinha aprovado no reinado de Salomão. Ele resolve fazer, então, 2 templos, um mais ao norte de Israel e outro mais ao sul. E dentro desses templos ele faz bezerros de ouro, imagens, para que o povo adorasse e prostrasse a sua adoração a Deus nesses templos que não eram o que Deus tinha aprovado. Nós sabemos pelas Escrituras que a adoração para Deus, se não for no lugar que Deus determinou ou como Deus determinou, é considerada idolatria, é considerada prostituição no sentido de adoração a ídolos. Então Deus, aborrecido com o que o reino do norte das 10 tribos fez, de não estarem adorando conforme aquilo que ele havia determinado e no lugar onde ele tinha aprovado, castiga os reinos do norte, enviando outros reinos mais fortes para escravizar eles, destituir eles da maneira que eles estavam fazendo, destruindo os templos e espalhando eles. No meio de Israel, na cidade de Samaria, eles pegaram aquele povo que estava ali, espalharam e colocaram estrangeiros naquela região. Samaria ficava bem no meio de Israel. Com o tempo, depois de ter se passado o tempo de exílio e desses israelitas que estavam dispersos voltarem para Israel, eles começaram a se casar com aquele povo estrangeiro que estava vivendo no meio de Samaria e a se misturarem. Os judeus que viviam ao redor, nas cidades onde não se misturaram, até por determinação de Deus, eles não se misturavam com os povos diferentes dos deles. É como se os japoneses não se misturassem com os japoneses, os chineses não se misturassem com os que não fossem chineses, e brasileiro é uma misturança, mas tem lugares onde eles não se misturam. Os judeus, eles têm isso muito forte neles. Eles não, até por determinação divina, eles não se misturam com outros povos e consideram imundo judeus que se misturam com outros povos. Então, o pessoal samaritano era um povo imundo para eles. Um povo que eles não consideravam parte da cultura judaica. Com o tempo, até por eles não serem considerados mais como judeus, mas eles terem tentado estabelecer a adoração para Deus da maneira deles dentro de Samaria, eles constroem um templo no Monte Gerizim para fazer sacrifícios e adoração. Mais tarde, esse templo por Alexandre o Grande é destruído. Se eu não me engano, nessa época, ele é destruído. O grande Alexandre da Grécia. E desde então, os judeus e os samaritanos não se dão bem, porque os samaritanos são considerados um povo imundo, um povo onde eles nem comiam no mesmo prato que os judeus, que os samaritanos. O povo judeu não comia no mesmo prato que os samaritanos, por considerar que não era correto e que era um povo que era sujo para eles. Assim como qualquer povo não judeu, eles não aceitavam. Então nós chegamos nessa situação aqui, onde o Senhor saiu da Galileia e foi em direção a Samaria, e diz aqui que para ele, para o Senhor Jesus, era necessário passar por Samaria
e ele vai bem numa cidade no centro de Samaria, que era Sicar, ficava próximo a um poço onde Jacó, que era filho de Israel, não, perdão, Isaac, obrigado, que era filho do Abraão. Jacó tinha aberto esse poço e deixado como herança para o seu filho José. Nessa localidade, os discípulos que tinham ido com o Senhor Jesus lá para Samaria deixaram o Senhor ali e foram comprar comida, foram comprar alimento. E o Senhor, estando ali, logo em seguida veio essa mulher samaritana tirar a água do poço. Eu queria falar um pouco dessa mulher samaritana agora. Essa mulher samaritana, nós vemos que ela ia tirar água ao poço em um horário que não era o horário onde os estudiosos entendem que não era o horário que tinha esse costume de tirar água pela situação em que ela vivia. Ela era uma mulher que já tinha se casado 5 vezes, vivendo com um homem que não era o marido dela, atualmente reconhecido pelas pessoas da região. Se isso já era uma coisa complicada, talvez hoje em dia, imagina naquela época, 2000 anos atrás. Devia ser algo muito horrível e ela deveria ser uma mulher muito falada. Ela ia no horário, então, onde não tinha quase pessoas para tirar água. Foi chegando lá, olha aquele homem judeu sentado junto ao poço. E aquele homem judeu se dirige para falar com ela. Não dá bom dia, não dá boa tarde, dá boa noite. Dá-me de beber. É o que ele pede para ela. Ele pede água para ela. E ela, que já deveria estar vindo pelo caminho, olhando aquele homem judeu, que não se dava bem com os samaritanos, no poço, sentado, e ainda homem, falando com ela, já dispara uma frase direta para o Senhor Jesus, sem saber quem ele era. Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela, indignada, já fala assim com o Senhor. E aí o Senhor, com aquela, eu imagino que com uma tranquilidade no olhar, uma calma, uma paz, ele diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa foi a resposta do Senhor Jesus para essa mulher samaritana que estava vindo num horário incomum tirar água com o seu balde. E aí logo em seguida ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar água. Ele não tinha balde nenhum, ela que estava com balde. Diz para ele: o poço é fundo, onde pois tu tens água viva? Em outras passagens diz que seria uma fonte de água. E é algo bem lógico de se pensar. O Senhor Jesus está ali. Diz que se conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, tu ia pedir água e ele te daria água viva. É ilógico. Mas o Senhor, e ela ainda complementa: por acaso tu é maior do que Jacó, o nosso pai, aquele que cavou esse poço, que providenciou a água, não só para que os descendentes de José bebessem, mas nós bebemos deste poço até hoje, e bebeu ele, os seus descendentes e todo o seu gado. E aí Jesus responde para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí o Senhor revela para ela que ele não estava falando de uma fonte de água terrena. Era uma fonte de água que tiraria a sede dela para sempre, uma fonte de água que levaria ela para a vida eterna. Começou a falar numa linguagem que começou a tocar naquela mulher, começou a tratar com uma linguagem que começou a entrar naquela mulher. Enquanto ela foi dando espaço para conversar com ele, ele começou a apresentar a água para ela.
E a mulher disse para ele, então, essa água que ela não tornaria a ter sede, essa água que saltaria para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, não venha aqui tirá-la. E aí aqui a gente vê a vontade dela. Ela não queria mais ter que ir lá tirar a água daquele poço. Ela não queria mais ter que passar por isso todos os dias. Fazer todos os dias aquele trajeto de ir lá e tirar aquela água. Passar por essa humilhação, por essa vergonha de ter que estar indo num horário que não era o horário que tinha que ir. Ela queria se livrar daquela situação onde ela estava. Ela não estava contente com aquilo. E ela abre essa situação para aquele que estava falando com ela. E aí o Senhor Jesus, com a maior tranquilidade, diz para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Tocou no ponto fraco dela. Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu para ele: não tenho marido. E aí o Senhor disse para ela: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aqui a gente pode ver que aquele que era a verdade, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor é a verdade e a vida. A verdade estava atestando para ela que ela estava dizendo a verdade. Eu não consigo imaginar o que seria isso para mim na minha vida, mas aquela mulher vivenciou isso diante dela. O Senhor, a água, a palavra, a vida, a luz, disse para ela: dissestes a verdade. Ela confessou o pecado dela para ele. E aí ela, diante da exposição que o Senhor fez do pecado dela para ela, ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Porque os profetas da história bíblica tinham o hábito e a instrução dada por Deus, eles recebiam a revelação dos pecados que o povo tinha e vinham expor para o povo o pecado que eles estavam vivendo, para que o povo mudasse de atitude, se arrependesse e se tornassem de novo a fazer a vontade de Deus, a vontade que Deus tinha exposto para eles. Então ela, tendo essa atitude do Senhor, reconheceu ele como um profeta. E aí, aproveitando a situação, vendo que ele era um profeta e entendendo que ele era de Deus, pergunta para ele: nossos pais adoraram neste monte, aquele monte de vizinho que eu falei que foi feito em Samaria, que foi feito um templo lá, porque eles não podiam ir em Jerusalém adorar, no templo que era o de Jerusalém, porque os judeus não deixavam. Então, o povo de Samaria ensinava e instruía nas escrituras dele mesmo que o monte correto para adoração era o monte de Gerizim. Então ela pergunta para ele: nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí o Senhor responde para ela: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E nem aqui e nem lá vocês vão adorar a Deus. Vós adorais o que não sabeis, vós os samaritanos. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, os judeus adoravam de uma maneira e no lugar correto, porque a salvação vinha dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, ou seja, naquele momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem, ou seja, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não o local, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa os que o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher, ouvindo as palavras dele, disse, porque ela entendeu que ele falava daquele que haveria de vir para revelar todas as coisas, ou seja, Cristo, o Messias, que é isso que significa Cristo. E a mulher disse: eu sei que Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí Jesus se revela para ela: eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês estão esperando. Sou eu que falo contigo. Sou eu que te revelei as coisas. Eu que te disse que é aqui que tu tem que adorar. É a mim que tu tem que adorar em espírito e em verdade. Tu está falando com aquele que tu tem que adorar. Eu sou o Filho de Deus que veio ao mundo para ti salvar.
ele se revela para ela. Nesse momento, quando o Senhor se revela para ela, aquela fonte de água viva brotou dentro dela. A fonte que jorrava uma água que jorraria para a vida eterna, começa a brotar dentro dela. E aquilo que o Senhor pediu para ela no início, dá-me de beber, começou a surgir dela. Ela atendeu naquele momento o pedido do Senhor do começo, dá-me de beber. Nós sabemos que a comida do Senhor e a bebida é fazer a vontade do Pai. E os que o adoram em espírito e em verdade. A sede daquela mulher foi sanada. Ela deixou o canto dela para trás e foi anunciar para todos aqueles samaritanos que viviam naquela cidade a respeito daquele que estava falando com ela, o Cristo, o Messias. Aquela fonte que brotou dentro dela começou a jorrar para aqueles que estavam na volta dela. E ela começou a jorrar daquela fonte para todos os que ela falava. E ela foi e começou a anunciar: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Messias? Não é esse o Cristo, aquele que a gente está esperando? E todos saíram e foram ter com ele. Mais para frente nós lemos que diz que muitos creram na palavra dela, e depois muitos creram por terem falado com o Senhor Jesus e pediram para o Senhor Jesus ficar com eles mais algum tempo. O Senhor ficou ainda mais 2 dias com eles. Mais 2 dias. E muitos mais creram na palavra do Senhor. É interessante que os discípulos deles tinham saído para comprar comida, e quando eles retornam, o Senhor não quer comer, porque a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. E aquela mulher saiu para fazer a vontade de Deus. Ela foi apregoar a palavra e trazer o alimento que ele precisava, que era fazer a vontade do Pai. Falar de Deus, falar a verdade, jorrar dessa fonte para que outros jorrassem para a vida eterna. Um fato interessante que nós não lemos aqui, mas é histórico. Nesses dias que se passaram, muitos creram no Senhor Jesus. Mais ou menos 3 anos depois da crucificação do Senhor Jesus, Pôncio Pilatos, que foi o mesmo que ordenou a crucificação do Senhor Jesus, que permitiu que isso acontecesse, ordenou um grande massacre dos samaritanos. E praticamente todos quase foram dizimados, tanto mulheres, homens e crianças. A gente vê no começo que era necessário passar por Samaria. Aquela provavelmente foi uma das poucas e últimas oportunidades, e únicas, que aquele povo teve de ouvir do Messias que eles estavam aguardando e de presenciar esse Messias que eles também estavam aguardando. Quase todos foram mortos. Hoje existem não muito mais do que 800 samaritanos. Quase todos foram dizimados e mortos. E eu li em Atos, no capítulo 1, quando fala da subida do Senhor Jesus, e fala que os 2 homens de branco, ou anjos, que estavam parados do lado dos discípulos e apóstolos, aqueles que viram o Senhor Jesus subir, falam: por que vocês estão olhando para o céu? Aquele que vocês viram subir vai voltar. E essa é a esperança que eu e todos aqueles que são salvos têm. O Senhor Jesus vai voltar. Esse mesmo Messias que desceu uma vez, o Filho de Deus que se fez carne, morreu na cruz para salvar a todos aqueles que creem nele, que aceitam a ele. Vai voltar um dia para buscar aqueles que aceitaram a ele, que aceitaram a palavra dele. Todos aqueles que agora têm uma fonte de água viva jorrando do seu interior que salta para a vida eterna. E a mensagem que eu queria deixar para cada um aqui, que já tem o Senhor: não deixe de espalhar a palavra. Não deixem de jorrar a água, a fonte que está dentro de vocês. A gente não pode deixar de entregar uma fonte de água viva que os outros precisam também. E a mensagem que eu deixo para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus: o Senhor Jesus, Ele quer
te dar essa fonte de água viva também, dentro de ti. Ele quer que você jorre essa fonte de água viva no seu interior, uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Ele quer que você esteja junto dele. Vai chegar aquele dia que os céus vão se abrir, o Senhor Jesus vai vir dos céus e ele vai vir nos buscar. E a Bíblia nos diz que isso vai ser mais rápido do que um piscar de olhos. Ou seja, a morte, diz a Bíblia, que está a um passo. E a vinda do Senhor a um piscar de olhos. E todos aqueles que vivem na esperança da vinda do Senhor Jesus não esperam a morte, esperam a vinda dele. Esperam um momento que o Senhor vai vir para nos buscar. Nós não esperamos passar pela morte, nós não esperamos a tristeza de morrer, e sim que o Senhor vai vir nos buscar. Muitos anos se passam, profecias têm se cumprido. Pessoas se salvando, pessoas se perdendo. E a palavra de Deus não muda. E o Senhor está cada dia mais próximo de vir. Eu não deixaria para amanhã, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. Nós vemos aqui que era necessário passar por Samaria. Depois esses samaritanos foram massacrados por Pôncio Pilatos, que depois, por essa atitude, ele foi deposto e morto. Eu não deixaria para amanhã, quem a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Mas a gente sabe do agora, que o Senhor está prestes a vir e que a oportunidade da salvação está aí. Que o Senhor abençoe essa palavra.